Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast e videocast Critério Sustentável. Um espaço para discussão das boas práticas sobre sustentabilidade que permeiam as diversas dimensões desse termo. Porque ele é plástico, ele é dinâmico, ele é sistêmico. Então nós falamos de sustentabilidade ambiental, social, previdenciária, tributária. A gente fala de ciências econômicas aqui. É um espaço assim que é assim frutífero para que a gente possa discutir muito sobre vida também. Hoje eu estou aqui com a minha parceira, minha amiga Isabela Brito, maravilhosa, para trazer mais uma entrevista com especialistas em gestão sustentável. Lembrando que este trabalho é fruto de um trabalho voluntário, de um movimento voluntário do grupo GPS, Gestão e Parcerias Sustentáveis, que você pode conferir pelo @Critério Sustentável, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, e nós estamos no Spotify, onde temos mais de 40 entrevistas para você conferir. Estamos com representantes de movimentos sociais, com especialistas em várias matérias, dentre as quais as que eu citei aqui. Eu queria convidar você a nos seguir, a acionar o sininho, estar sempre antenado com as legislações e as últimas novidades. Antes de começar a nossa entrevista, e aí peço isso aos nossos convidados e à minha parceira, que faça a sua autodescrição. Eu sou uma mulher 50 a mais, hoje com todas as minhas rugas aparecendo, um largo sorriso no rosto, sou uma mulher branca, com cabelos castanhos até a altura do pescoço, estou assim com um casaquinho rajado com azul marinho, e estamos nos estúdios da Omni, com um painel amadeirado, ripado atrás de mim e uma mesa de madeira na minha frente. E de vez em quando eu vou colocar uns óculos brancos maravilhosos, muito charmosos, né, para compor o meu visual. O tema da nossa entrevista de hoje é inteligência artificial e o seu uso para uma gestão sustentável. E quem está conosco aqui é o Igor Vasconcelos. Ele é mestre e doutorando em administração pública pelo IDP. Eu conheci o Igor como professor da matéria de uma perspectiva de inteligência artificial, digamos assim, dentro da disciplina de Laboratório e Intervenção Técnica, com o professor Mota, no IDP, que trouxe uma disciplina nova, muito vivencial, né, sobre políticas públicas. Altamente interessante. E quando o Igor chegou para dar essa matéria, gente, vocês não estão entendendo. Eu sou uma pessoa 50 a mais, como eu falei para vocês, e eu estou agora, a essa altura da vida, Igor, me deparando com o universo da inteligência artificial. Então, eu quero te dizer que quando você entrou na sala de aula para falar sobre esse tema, a minha primeira vontade foi me esconder debaixo da mesa, igual a Ana Maria Braga, quando experimenta um doce. Mas não porque estava bom, mas por medo. Né? Acho que para muitas pessoas a inteligência artificial ainda desperta um pouco de temor, mas nós vamos já falar sobre isso. O Igor, com toda essa experiência, né, ele desenvolveu projetos inovadores que envolvem tecnologias, metodologias ágeis, IA, e é por isso que ele está aqui para a gente falar sobre isso. Ele também é especialista em conduzir equipes multidisciplinares e implementação de soluções em ambientes desafiadores e projetos de grande impacto social e ambiental. Então, tem tudo a ver com a nossa pauta. Igor, eu vou passar a palavra para você agradecer, depois eu passo para a Belinha, para ela também agradecer, e a gente parte para a nossa entrevista. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço estar aqui, uma oportunidade de estar falando de um assunto que eu adoro, inteligência artificial, gestão pública, sustentabilidade, isso daí faz parte da minha vida, eu acho algo muito natural e prazeroso, né? Tá aqui falando disso, desse a gente assunto. Percebe e isso importante, mesmo. Né? E algo importante, relevante, né? Hoje as conversas escuta muita coisa superficial, mas assim,
será que tem alguma coisa mais importante hoje em dia do que sustentabilidade, meio ambiente, inteligência artificial, gestão? Eu acho que tudo isso é uma das coisas mais relevantes que a humanidade tem para discutir. Então é um prazer estar em um canal, um lugar denso, né? Onde você pode conversar assuntos realmente importantes, né? Quero agradecer a todo mundo. Sou o Igor, né? Sou branco, né? Eu diria que etnicamente ibero-hispânico, né? Mais ou menos isso. Cabelos pretos, olhos pretos, 40 a mais, né? E é isso. Estou de blazer, né? E camisa azul. Bacana, Igor. Belinha. E aí, olá pessoal. Olá, Igor, bem-vindo. Olá, amiga. Mais um pra gente. Eu sou uma mulher branca, com cabelos longos, claros. Estou trajando uma blusa azul. Estou sentada ao lado da Kathleen. Bem-vindo. Realmente é um tema instigante, apaixonante, né? Acho que a gente tem muito aqui a aprender com você e a repassar também para o pessoal, né? Muito bem-vindo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos perder o medo e vamos encarar a realidade da modernidade. Porque temos que estar inseridos nesse contexto, senão a gente fica para trás, né, Igor? Bom, a inteligência artificial vem se consolidando como uma tecnologia central na transformação da gestão pública em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. A gente tem excelentes experiências, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente tem visto que lá fora o pessoal está voando, né? Contudo, nesse mundo tão revolucionário, ele também traz um conjunto de desafios complexos que a gente tem percebido, como, por exemplo, um impacto ambiental negativo, uma infraestrutura energética estressada em razão de toda a energia que a gente precisa para manter toda essa IA funcionando, né? A urgência da necessidade de marcos regulatórios globais que tragam maior segurança para os usuários, né? E os obstáculos de incorporação da IA nos governos, que incluem uma baixa consciência tecnológica, e eu aqui já fui de cara escancarando a minha, né? Uma infraestrutura ainda inadequada, porque a gente tem poucas pessoas com acesso que poderiam ter conhecimento, né? A escassez de habilidades digitais, né? E os normativos claros para promover a segurança ética e a eficiência dessas ferramentas. Eu acho que, dita essa introdução, Belinha, eu passo para você fazer a primeira pergunta para o Igor, para ver se ele pode nos auxiliar nessa matéria, no entendimento desse contexto todo. Então, Igor, vamos falar um pouquinho de produtividade no setor público e IA, né? Sim, estudos da Universidade de Ciências Aplicadas de Munique mostram que os modelos menores de IA podem ser até 50 vezes menos poluentes que os grandes, com precisão comparável a tarefas simples, né? Quais ferramentas de IA práticas e eficientes podem aumentar a produtividade da gestão pública no Brasil, minimizando impactos ambientais e sem sobrecarregar os gestores com carreiras longas e menos treinadas em tecnologia? Muito bom. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco para poder falar um pouco do panorama da gestão pública e da inteligência artificial, para isso servir de base da resposta das outras perguntas também e facilitar o entendimento dessa questão, né? As pessoas costumam ter medo de cobra, por exemplo, né? Agora, se você pegar um especialista em cobra, né? Alguém que tem formação em cobra, acostumado a mexer com cobra, ele não tem medo de cobra, ele sabe onde pegar, qual cobra que você pega, qual cobra que ele não tem medo, né? A essência do medo, ela vem muito do desconhecimento, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente teme, né? E a inteligência artificial, ela acabou de nascer, ela tem o quê? A inteligência artificial, conforme nós estamos chamando de inteligência artificial, né? Os novos modelos, Transformers, as LLMs, então a gente está falando de um serzinho de 4, 3 anos, né? 4 anos, ele é novo na humanidade. Então, como tudo que é novo, a gente ainda não conhece direito ele, né? Você tem uma criancinha que acabou de nascer, ela é um bebezinho, você não sabe o que vem ali, o que ele vai virar, né? Então, da mesma forma que um pai, ele tem medo do bebê, né? É algo que te dá medo ali, cuidar, o que vai acontecer, o cuidado que eu tenho. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com a inteligência artificial nesse relacionamento da humanidade, né?
a criatura e o criador, né? E eu acho que é bem normal o criador temer a criatura também, né? Ainda mais quando ela vai ficando mais independente, cada vez mais independente, né? Então, a inteligência artificial, ela chegou no mundo atrasada e com pressa, né? Porque atrasada, porque nós já esperamos inteligência artificial, já falamos de robôs há muitos anos, né? Nos anos 70, você vê aqueles filmes antigão, preto e branco, ainda tem os robôs e algo como inteligência artificial permeia o imagético popular há muito tempo, né? No início do século, estava vendo um livro sobre um golem judeu, né? É um ser vivo de pedra, né? De barro, e aí eles dão vida, né? E esse é um texto bem antigo, né? Blade Runner? Exatamente. E Marcou isso, uma época. E isso é como se fosse um arquétipo da inteligência artificial, Pinóquio. Pronto, Pinóquio é um excelente exemplo, né? Um objeto de madeira que tem vida própria e começa a conversar, uma inteligência artificial ali. Então, a humanidade esperava isso vir muito, né? Então, eu estou falando de um nascimento de um ser, né? De uma paternidade da humanidade muito esperado, né? E talvez uma família que quis muito ter filho, né? Tentou muito ter um filho e, de repente, ele teve o filho, né? Aquilo gera muito mais ansiedade, gera muito mais medo, né? Então, é normal esse sentimento seu que você fala, não é por sua causa, não é você, não é por causa da geração, é por causa do que está acontecendo. Todos nós estamos assim. E, na verdade, cada um vai lidar com esse medo, com esse nascimento dessa inteligência artificial de uma forma diferente. Indo aqui para a resposta da pergunta, falando sobre a inteligência artificial, quais ferramentas, né? O que é melhor, né? Eu vou voltar essa ideia de que a inteligência artificial chegou atrasada e com pressa, né? E as mudanças muito rápidas acontecendo, né? E no Brasil, né? Na verdade, na gestão pública do mundo todo isso acontece, talvez mais intenso no Brasil, né? Nós estávamos ainda atrasados, né? A inteligência artificial chegou rápido com pressa, nós atrasados. A gestão pública está resolvendo problemas ainda de informatização ainda, entendeu? Então ainda tem lugares com processo físico ainda, né? Então, assim, hoje você falar habilidades de Excel, de mexer com macro de Excel avançado, ainda é raro no funcionalismo público, né? A ferramenta de Excel ainda é de geração passada. Então, nós ainda estamos numa consolidação de um gerencialismo, de um processo de automação. A gente está saindo do patrimonialismo na administração pública, entendeu? Então, a gente está falando de inteligência artificial. Então, assim, é algo que está chegando rápido, com pressa, e a gente está atrasado, entendeu? Resolvendo problemas antigos ainda, né? Então, é isso primeiro que gera esse descompasso grande. Nós queremos correr, alcançar, pegar a inteligência artificial e estar entre algo de ponta no mundo usando, e temos ainda problemas antigos para resolver. Então, chega a primeira questão agora para eu poder responder a sua pergunta. Qual ferramenta, o que você indica, né? Primeira coisa, eu vou dizer assim, depende para quê, para qual área, qual problema você quer resolver. Não tem, né? Uma pergunta simples, né? A inteligência artificial é como uma ferramenta, ela é uma ferramenta, né? Então ela é a chave de fenda. Se eu falar assim, para que a chave de fenda pode ser útil na administração pública? Depende, ela é extremamente útil para várias coisas, né? Para montar uma mesa, para construir parede, para poder, na área da economia, né? Tem todas. Então, depende da área, né? Então, assim, primeiro, eu acho que para poder, a boa resposta, né? Agora eu vou dar uma resposta bem, agora sai um pouco da teoria, né? Da filosofia e um pouco para algo mais prático e efetivo. Primeira coisa, eu acho que o servidor público tem que pagar uma inteligência artificial. Contratar uma. Qual? Cara, qualquer uma. Faz o ChatGPT, é mais conhecida aí, mas se for outra também está valendo. Ou seja, a gente cresceu e as gerações atuais de servidor público estão acostumadas a receber tudo da administração pública. Você vai trabalhar, você recebe seu computador, você recebe os softwares que você usa e o trabalho tem que te dar todas as ferramentas para você realizar o seu trabalho. Só que hoje a inteligência artificial ainda não é uma ferramenta obrigatória. Ainda não é uma ferramenta obrigatória, né? Ela é uma ferramenta opcional de produtividade, né? Que você pode ou você não pode usar. Você não vai ser demitido ainda se você não usa inteligência artificial, né? Então, ela esse ônus, ele vai passando para o próprio servidor. E isso na medida que o trabalho, a vida pessoal e a vida do trabalho cada vez se junta mais, porque a inteligência artificial também não é uma ferramenta que você usa só no trabalho, né?
O computador, ele nasceu como algo mais para o trabalho, né? Hoje em dia a gente já não vê mais assim, né? É como o celular, né? O celular é uma coisa do trabalho? A maioria das pessoas usam um celular, mas o celular quem compra o aparelho é você, né? Porque também tem a ver com a sua vida pessoal. Sim. E dentro dessa dimensão, inteligência artificial, ela deve ser pensado algo mais próximo do celular do que o computador de mesa do seu trabalho, né? Porque você vai ter que usar também no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, a primeira coisa que eu diria para o servidor, você quer ser atualizado, contrate uma inteligência artificial. Inteligência gratuita é boa, dá para usar, mas é muito limitada, você ainda está muito aquém. E eu acho que quando a pessoa ela paga, ela tira do seu próprio dinheiro, ela se compromete a usar, a aprender, a mexer mais, e ela vai aprender e tudo isso vai ser natural, né? Entenda como esse serzinho que está nascendo, né? Entenda a inteligência artificial como, digamos assim, é um ser, como se fosse um filho da humanidade, né? E você precisa interagir com ele, conhecer ele, o que ele é capaz, o que ele erra, o que ele faz certo, o que ele faz errado, como é que ele está evoluindo, como é que ele está fazendo, como é que ele se comunica, como é que funciona. E isso, naturalmente, você vai saber como usar ele de forma mais produtiva. Mas é um pouco assim... Ela tá vindo, aí você vê assim por esse ponto de vista. Tá bom, mas como é que eu uso ela para ser melhor? Como é que eu uso? Pensa a inteligência artificial como algo um pouco mais geral, entendeu? Interage com ela primeiro, relaciona, bate um papo com ela e você vai entender. Isso vai vir, entendeu? Os problemas vão surgir, você logo vai pedir ajuda para ele. Se você tem um filho que ele é um gênio e ele tá sempre acessível do seu lado, ele é seu filho, né? Gosta de você... À medida que seus problemas aparecer, você naturalmente vai perguntar para ele como você pode me ajudar aqui e tal. E ele vai te ajudar de forma natural. Então eu queria dizer que primeiro passo é estabelecer uma relação, estabelecer uma conexão, conhecer. À medida que o conhecimento aumenta, o medo diminui. Você diminui o medo, você aumenta essa relação e a produtividade ela é consequência, né, disso. Perfeito. A gente está descobrindo isso juntos, né? E talvez esse seja o momento mais adequado da gente descobrir a inteligência artificial. Perfeito. Né? Porque o seu filho, por falar nisso, pessoal, a gente está perto do Dia dos Pais, então estamos falando aqui muito de filhos e pais, né? O seu filho, né? Hoje ainda uma criança, quando estiver na adolescência, inteligência artificial vai ser algo que vai fazer parte da vida dele, porque ele vai crescer com isso. Mas para nós que somos de outra geração, né, Belinha? A gente está descobrindo esse mundo agora. Ainda é uma ameaça, né? A gente ainda Ainda como uma ameaça. Né? Mas achei muito interessante essa sua perspectiva e principalmente considerando a questão do patrimonialismo, porque realmente a gente está acostumado a receber tudo. Né? Eu tenho 30 anos de serviço público, Belinha... 28 anos de serviço público. Você, 15. Né? A gente esteve acostumado a receber tudo de bandeja. Né? Então, ainda temos uma resistência muito grande, né, a fazer investimentos em nós mesmos. Até mesmo para pagar um curso, Igor. A gente vai pedir a bolsa para o serviço público. Seu trabalho né? tem que pagar como se a educação fosse o elemento de interesse exclusivo do trabalho, como se a inteligência artificial fosse um elemento exclusivo do trabalho, como se o seu desenvolvimento fosse uma coisa do trabalho. E hoje o trabalho, por exemplo, vocês vieram do judiciário. O judiciário, grande parte, tem teletrabalho, né? Ou seja, o trabalho está entrando dentro da sua casa. E a sua vida pessoal também vai entrando no trabalho. Você acaba comprando o seu próprio notebook. Eu quero dizer que isso daqui está cada vez se mesclando. Essa separação de trabalho e casa é uma coisa... início Fordismo, anos 80, aquele conhecimento de 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas pessoal para você, né? E hoje em dia o mundo já não é mais esse. As coisas se misturam. Você vai dormir pensando no trabalho, mas você também está no trabalho pensando no seu filho. E você... Não existe mais isso. E a questão é que nós precisamos investir em nós mesmos. Se esperar a administração pública contratar... Olha, eu sou um especialista de contratação, quero até voltar uma pergunta, que essa pergunta me atormenta nessa área de contratação há bastante tempo e tem tudo a ver com esse assunto, né? Como que a administração pública pode... Nas contratações. Olha só, uma pergunta assim, como que a administração pública pode contratar uma contas de chat GPT para os seus servidores usarem, por exemplo? É complicado. Primeiro que o ChatGPT não tem sede no Brasil. Qualquer processo que você fizer, ele não vai nem participar, não tem nem interesse. Se você quer usar, você bota teu cartão de crédito aqui e contrata. Se você não botar seu cartão de crédito, não contrata, tô nem aí. E aí, como é que você faz a administração pública, oferece esse tipo de ferramenta para os seus servidores? É complicado, entendeu? Ou seja, como serviço de o nuvem, regulamento não? jurídico
Pois é, mas aí você não vai usar a plataforma do jeito que é oferecida por ele, você talvez contrate via chave de API, você vai ter que fazer uma gambiarra, você vai ter que ter um intermediário aqui no Brasil que pegue o serviço lá e passe para cá. O nosso ordenamento jurídico não está preparado para a velocidade desse novo ser que está chegando, entendeu? Nós não temos regulamentos para isso, para como ele vai inserir na nossa vida. Então, se o servidor espera que a administração pública primeiro resolva esses problemas, beleza, daqui a 10 anos vai chegar, todo mundo vai ter sua continha pública de inteligência artificial daqui a 10 anos. E até lá, você vai estar trabalhando, digitando na máquina de escrever, entendeu? Você está ali subindo a escada. O serviço público, ele mora no 10º andar e você tem que subir de escada até lá. E tem a inteligência artificial com elevador. Simplesmente faz isso mais rápido, né? Uhum. Mas você talvez tenha que ir por conta própria e de elevador, porque senão você vai ter que continuar indo de escada. Por que eu falei 10º andar e de escada? Porque é penoso trabalhar no sentido de dar trabalho, você tem que entrar no sistema informatizado, pegar, copiar informação, tirar daqui, ir para lá e fazer um monte de coisa que a inteligência faria isso muito rápido. Você tem que ler o texto. Quanto tempo você demora para ler 100 páginas, né? Um processo. Um processo. Quanto tempo você demora para ler? Vai lá usando o cérebro, nos recursos mais nobres da natureza, da humanidade criada, para poder absorver um conhecimento de um processo, que a IA pode te dar exatamente as mesmas informações em segundos. Então, quanto você valoriza o seu cérebro, quanto você está disposto a investir na inteligência artificial, eu acho que é proporcional ao quanto você valoriza o seu tempo livre, a sua produtividade, o seu próprio cérebro, onde você quer dedicar a sua inteligência, ao que você quer dedicar a sua inteligência. Ô Igor, pegando já o gancho que a Kay já me antecipando, você falou de contratações públicas. A gente anteriormente, nós conversávamos sobre isso. É um processo extremamente regulamentado, né? Muitos normativos, uma lei, né? Uma legislação pesada, extremamente procedimental, né? E a gente tem agora a inteligência artificial que está aí para nos auxiliar. Como que você vê, né, diante da sua experiência, me parece que você já trabalhou nessa área, como que você vê o potencial, né, que a IA pode agregar nesse processo? Olha, tão procedimental, né? Agrega muito, produtividade. Eu estava até falando com ela, eu fui assessor de uma SUAG, né, de uma secretaria de compras na área da educação, né, onde assim, a gente comprava valores absurdos até para o judiciário, né, onde a gente tinha um contrato, um valor de 1 bilhão, terceirizados, limpeza de escolas. Se limpar a escola é R$1 bilhão que custa para você limpar todas as escolas, né? Então são contratos de valores estratosféricos. Eu fui assessor lá e tinha uma média de 6 processos por dia que cada assessor tinha que fazer. Eu fazia 30 processos em 2 horas, né? Então eu fazia quase que o trabalho da semana em 2 horas, né? Então eu diria assim, como que pode ajudar? Primeira coisa, se você manter tudo do jeito que está, ele poupa tempo. Então você consegue aumentar a sua produtividade, a sua mão de obra. Então, o que 5 trabalhadores fazem, se você acrescentar um colega robô, uma inteligência artificial, vou chamar de colega robô, né? Você vai fazer o trabalho de 30, 50 pessoas. Então você ganha produtividade. Produtividade na administração pública em contratação chama tempo, né? E tempo é tudo em contratações, né? Tempo, velocidade é tudo. Então esse é o primeiro passo, né? Agora, de forma prática, quais as ferramentas, né? Eu vou jogar para o curioso que está muito interessado em saber nisso logo, né? Ele pode pesquisar sozinho. Eu acho que alguém da área de contratações tem que usar o notebook LM em alguma ferramenta. Eu acho que todo mundo tem que ter alguma ferramenta de linguagem natural, tipo ChatGPT, Claude ou Gemini. Uma dessas 3, né? O DeepSeek esquece, não funciona e não se pode usar em rede pública. Não recomendo. O CNJ, ele proíbe esse tipo de ferramenta como o DeepSeek, ferramentas chinesas, né? Que não dão autonomia para você, proteção de dados, entendeu? Não estão muito complicado uma inteligência artificial que não está hospedada aos servidores dela num país democrático comprometido com os dados, né? Digamos assim, né? E que não tem opção de você não compartilhar seus dados, né? Então, eu acho que DeepSeek, segundo a normativa do CNJ, ela é proibida. Então, eu diria que Gemini, ChatGPT ou Claude é uma das primeiras ferramentas. E se você me perguntar assim, qual ferramenta o que mais vale a pena investir dinheiro, né? Eu diria na sua educação, né? A sua própria educação. A educação sempre é o melhor custo-benefício de investimento que você pode ter, né? Aprender a usar, né? Que aí você vai saber o que faz, né? Você pode fazer milagres até com ferramentas gratuitas, né? Mas você precisa de conhecimento para isso, né?
Então, de forma rápida, bem prática, eu diria use isso daí, todo servidor tem que ter familiaridade com essas ferramentas aí. Elas não chegarão de forma oficial ao funcionalismo público, não chegarão pelo próprio modelo de negócio dessas Big Techs, não é o interesse, não é a área delas. Mas Vão certamente chegar vai atrasadas. agregar muito, né? Agregar muito tempo, custo, Estou pensando aqui, produtividade. quando o pacote Office veio, e veio com, né, uma série de aplicativos super interessantes, um deles é o Power BI, que foi, assim, uma revolução. Ninguém sabia. Eu cheguei numa unidade certa vez e falei assim, vamos falar de Power BI, vamos falar de painéis de BI. E aí eu tinha feito um ofício, memorando, enfim, convidando a essa unidade, né, para falar sobre essa temática, e a moça chegou para mim e disse, então nós vamos falar de BI? Eu falei, não, amiga, não é BI, é BI de Business Intelligence, né? E o gestor público não sabia o que era isso, né? O TJ já estava trabalhando com painel de BI desde 2014. Alguns órgãos ainda não sabem mexer com painel de BI, que na verdade nada é, né, um software, talvez, né, que pega informação de bancos de dados, tabelas Excel, por exemplo, é uma delas, e agrega essas bases e forma painéis inteligentes que te trazem informações gerenciais e que possam te auxiliar na tomada de decisão. Olhando para essa questão, dentro dos indicadores que a gente precisa, para compras, indicadores de sustentabilidade, você acredita que a IA pode integrar essas múltiplas bases de dados, com esses indicadores, cadastros sociais, para orientar melhor a nossa contratação, que não seja apenas um painel, que está te trazendo, por exemplo, um dado, um cenário real hoje. Uma leitura, Porque é né? isso que o BI faz, ele te traz uma leitura de hoje. Até pergunto se isso já foi feito, né? Imagino que sim, que a gente ainda está num processo de maturação, né? Olhando para universidades, centros de pesquisas, que olham as tendências para essa tomada de decisão, né? No sentido de que a IA possa colaborar com o setor público para que a gente possa se prevenir. Olha, atenção, você está chegando no final do ano e não empenhou todo o seu orçamento, né? Não adianta chegar em cima da hora e dizer, vamos fazer compra de livro, vamos fazer compra de carro, vamos fazer compra de computador, porque a gente não gastou o dinheiro que tinha, porque o nosso grande mal é planejamento. A IA pode ajudar a gente nisso? Olha, ela pode ajudar em várias dimensões diferentes e talvez não quanto vocês, nossos ouvintes, imaginam, né? Não tanto quanto imaginam. Por quê? Primeiro, o BI hoje ainda é uma ferramenta de ponta que no que o BI se propõe a fazer, a inteligência artificial não faz melhor. Ela ainda é muito boa, então ainda é uma ferramenta que ainda tem muito ao que dar, muito que dar ainda. Apenas você extrair dados de base de dados enormes e criar dashboards visuais e tornar isso palatável para a gestão. Então, primeiro, o BI, no que ele faz, a inteligência artificial não faz melhor. A inteligência artificial não substitui todas as tecnologias. Ela é uma das, né? E tem momentos que ela não é a melhor a ser usada, né? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, base de dados muito grandes, né? A inteligência artificial tem limitação para processar uma chamada janela de contexto, uma quantidade de dados. Por exemplo, acima de 300 páginas, qualquer inteligência artificial piora muito a análise do dado. E 300 páginas não é meio quase nada se você está comparando no universo de um BI, né? Do que o BI é capaz de fazer, né? Ele processa dados muito maiores, né? Então, a quantidade de informação que a inteligência artificial processaria não é tão grande assim. Outra coisa, para você ter inteligência, como é que eu diria isso? Vou entrar um pouco, desculpa aqui, vou sair um pouco. Esse é o meu superpoder e, digamos, meu mal, né? Também, né? É a interdisciplinariedade demais. Então, eu vou ter que sair um pouco agora aqui da gestão e vou um pouco para a psicologia, né? Como é que funciona a inteligência? Se você tem uma pessoa que é extremamente boa em relatar, ela só sabe ler e passar os dados. Digamos assim, ela não sabe interpretar, ela não tem criatividade. Ela, digamos, ela não é tão inteligente assim, né?
ela é apenas um reprodutor. Mas se ela não tem muita criatividade, ela pode ser capaz de processar muita informação e ter uma excelente memória e apenas te passar essa informação. Essa pessoa, digamos assim, ela é um BI. Ela lê muitos dados e apenas repassa a informação. Para você ter inteligência, ou seja, visão crítica, analisar os dados, ter insights dali, você precisa de ter uma vivência de mundo, experienciar os problemas que podem acontecer, você precisa ter criatividade para poder, esse dado pode se relacionar com esse de forma criativa. E se você aumenta muito o nível de criatividade e inteligência, extrapolação dos dados, você perde um pouco a fidelidade aos dados, você não consegue talvez processar... Perde o foco. Perde o foco. Então, a inteligência artificial é como se você se você quiser substituir ela para um BI, algo assim, você tá uma inteligência que pode errar o dado, que pode alucinar, que pode viajar na maionese, porque ela começa a ter criatividade, ela começa a ter um monte de dados da internet também para poder processar. E ela viaja mesmo, né, Igor? E ela viaja. Então, se você quer um nível maior de inteligência, você perde um pouco da fidelidade dos dados. Mais ou menos isso que eu queria te mostrar, esses pontos. Então, tem que ver o que você quer. Aí você pergunta assim, não, Igor, então a inteligência artificial não substitui BI e não pode ser usada junto. Claro que pode, e muito. Mas eu preciso explicar isso pro gestor e para a pessoa entender onde que ela pode usar, porque senão ela vai aplicar a inteligência artificial no ponto errado, né? Sim, ela já usa muito isso, e quem é ápice nisso tudo é os bancos, né? O Banco do Brasil, Caixa, conheço, junto do doutorado, conheço as pessoas das áreas lá, né? São colegas que estão estudando com a gente, né? Inteligência artificial, então eu acompanho algumas práticas deles, né? Eles já interpretam os dados com inteligência artificial. Então, o BI prepara os dados, prepara a base de dados, prepara aquilo ali que é importante, processa os milhões de bases de dados, pega aquilo que é mais importante, o supra-sumo, entrega de forma mais resumida, e a IA ela pode ler esses dados, né? Ou seja, ela vai ler menos de 300 páginas, digamos assim, vai ler ali, digamos assim, 50 páginas e vai concentrar toda a inteligência dela naquilo para tirar insights, para resumir relatórios, para tornar, inclusive, a leitura humana mais palatável. Porque, assim, se a IA facilita a leitura de 50 páginas, trazendo o que é mais importante, você concorda que, por si só, isso é muito importante para o ser humano, para o tomador de decisão, porque vai tomar muito tempo na leitura de 50 páginas. E não só isso. E aí eu vou trazer um insight aqui novo, não se fala muito nisso, daqui é soltar uma pérola aqui para quem puder pegar ou não. O BI foi muito pensado em fazer dashboards para o ser humano ver e tomar decisão. Então, a BI preparava um painel de tomada de decisão de um humano, né? Só que agora a gente tem que começar a pensar em montar, digamos assim, um painel de tomada de decisão para a IA ler e poder tomar. Então, isso muda como tem que ser um painel, por exemplo, entendeu? Então, dados muito visuais não são muito bons para a IA. Talvez ela precise ir mais perto de uma linguagem de programação. Então, talvez um painel de tomada de decisão preparada por um BI para a IA, ela seja, digamos assim, em linguagem de programação, que a gente não vai ler, a gente não vai fazer sentido tanto para a gente assim. Mas ela vai ser apenas um painel para a IA ler e dar pra gente... Fazer análise pra gente. Ou seja, você hoje, para um humano, o BI vai entregar um relatório de uma página. Um bom BI te entrega uma página, um painel assim, né? Só que uma página, poucos dados. Esse BI pode preparar um relatório de 50 páginas. Só que, isso é muita informação. Mas aí, para IA é bom, para IA é pouco. Então, a IA vai preparar e te dar uma página mais inteligente, entendeu? Com uma dimensão de inteligência, né? Outro lugar que pode ser usado muito, e é onde eu recomendo o serviço público começar a usar a inteligência artificial, no pensamento, no planejamento do que usar. Primeiro você falou assim, a administração pública, onde que a IA pode usar? Eu acho que a primeira coisa que a administração pública tem que fazer, experiência prática da administração pública brasileira, é entender o que ela precisa. É pensar quais são os processos de trabalho dela, quais são os meus problemas. E a IA pode ser usada nessa dimensão de análise dos problemas, de pensar, de ter ideias, de mapear processos ainda, entendeu? Não é de falar em BI, você tem que ter todos os processos mapeados, indicadores criados, que já não é fácil. E a IA, ela pode te poupar tempo em todas essas microfases até chegar a um bom painel de BI que pode ser usado. Então, se ela poupar tempo na criação do indicador, se ela criar tempo na programação do painel de BI, te poupar tempo você aprender a entender como o BI funciona, te poupar tempo no planejamento, mapeamento de processo do seu setor. Se ela fizer tudo isso, ela ajuda muito, sem necessariamente tocar ou fazer o seu trabalho final, entendeu?
O Igor, você falou sobre gestão estratégica, né? Assim, hoje nós temos, né, é uma realidade, uma carência muito grande. Os órgãos não entendem a sua missão, não transferem isso para, né, para objetivos. A gente fala tanto, né, nessa gestão estratégica, qual que é a minha missão, quais os objetivos, quais os indicadores que me medem. A IA tem sido muito utilizada para procedimentos, né? Procedimental. Foi o que nós falamos anteriormente, como que ela pode nos auxiliar dentro de um processo de contratações, né, fazendo com que esse processo seja mais eficiente, né, que a gente reduza gasto, né, custo, na verdade, tempo. E a experiência que a gente vê hoje na administração pública com sucesso já tem a ver com controle também, né? Assim, órgãos de controle utilizando a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho. Isso também tem a ver com a redefinição de carreiras, redefinição de funções dentro da administração pública, né? Como é que você vê isso, o potencial da ferramenta, né? Você já trouxe um pouco, né? Nessa gestão estratégica, mas também pensando, então, no processo de contratações, na aplicação dessa ferramenta para os órgãos de controle, na mitigação de riscos, por exemplo, pensando em contratações de fraude e corrupção. O Alice do TCU é uma ferramenta focada, mas é uma ferramenta ainda com potencial voltado para mitigar riscos, né? Identificar riscos de corrupção, de fraude. Como é que você vê esse movimento todo da IA na administração pública e direcionado para controle, né? Olha, a IA, a primeira coisa que eu sempre volto, talvez, às vezes, um passo atrás nessas questão para levar o nosso espectador a entender a base, né, o princípio, e ele vai inferir tudo isso na área dele, né? Primeiro, um servidor que sabe mexer com inteligência artificial, ele vale por 5. Isso aí, na verdade, tem misturação, pesquisa isso, né? Produtividade de 2 pessoas com IA, ela equivale a uma produtividade de equivalente a 5 pessoas. Então, assim, se você tem um servidor que sabe mexer com IA, vale por 5, em qualquer área ele vai valer mais. Qual é a utilidade? Ele vai fazer mais com menos. Ele é mais eficiente. Então, na área de fraudes, ele vai fazer mais com menos. De maneira prática, como que a IA ajuda nessa área? Primeiro, eu acho que ela é uma excelente leitora. A IA é uma primorosa leitora. Ela entende tudo. Eu dou uns cursos, às vezes perguntam, a IA entende metáfora? Ela entende bem e cria metáforas que você vai chorar, entendeu? Ela escreve um despacho de processos de regulação em poesia, com rima e métrica, decassílabos, AB, 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 soneto rigoroso, parnasiano. E ela faz um relatório de inspeção de auditoria assim, e você vai entender muito bem. E é incrível isso. Com emoção. Eu até mostro com emoção. Vai chorar no final de um relatório de inspeção escrita em poesia parnasiana. Então, ela é uma excelente escritora e uma excelente leitora. Então, ao ela ler bem, qual é a linha da Alice e para onde os órgãos de controle estão indo nessa coisa? É botar a IA para ler muitos processos, entendeu? Eu, quando estava trabalhando nessa área de educação, ali na educação, né, eu comecei a passar os processos, né, para a IA, sendo processados para a IA para entender, né? E aí, eu passei um processo para a IA, eu não estava vendo isso, eu estava querendo fazer o despacho, o relatório daquele processo que era uma planilha de reequilíbrio econômico-financeiro na área de obras, né? Era uma planilha de econômico-financeiro na área de obras que a empresa estava pedindo reequilíbrio econômico-financeiro, por causa da pandemia e tal, aumento nos custos de materiais, mais ou menos isso. Aí eu passei o processo, né, para a IA, para ela ver, né? Eu estava em uma linha na minha cabeça, né? Fazer aquele procedimento típico. De repente a IA falou assim, olha, essa planilha que a empresa fez, não bate as contas. A empresa estava fazendo um jogo de planilha, assim, ela entregava no processo a planilha dos custos delas, né? Custa concreto, mão de obra, blá, 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 planilha enorme. Aí no final mostra tinha a soma. Só que essa soma, o valor que ela apresentava no final da planilha, não batia com a soma individual das coisas, entendeu? E como era um PDF, arquivo de imagem, para um ser humano descobrir isso, ele teria que digitar, basicamente, um por um ali, refazer aquela planilha, e vinha no processo SEI, todo em PDF, né, assim, todo o processo SEI, ele tinha que refazer toda aquela planilha, jogar ali no Excel e bater a conta e ver que não foi. Que no dia a dia da instituição você não vai vai fazer fazer isso.
A IA, eu nem estava pensando nisso. Eu não era nenhuma coisa, eu não estava nem com essa malandragem hoje. Porque você presume que a empresa, que aquela conta ali bate. Você vai olhar outros aspectos, né? Se bate ou não a argumentação, a fundamentação daquele problema financeiro ou não. E aí as empresas estavam apresentando planilhas com as contas não batiam e eram valores altos, a ordem de, assim, esse processo, não me engano, de 600 mil reais que estavam comendo ali na conta matemática, na planilha, né? 600 mil reais errando isso daí, né? Claro, são obras, 600 mil reais é troco, né? Obras grandes, né? Então, eu quero dizer que, olha só, a leitura da inteligência artificial, ela já começa a ler e perceber coisas que seria muito difícil o ser humano perceber. Eu não teria percebido que a empresa estava fazendo jogo de planilhas. Né? A IA percebeu. Aí eu bati, aí sim, aí você dá atenção, vai verificar, bateu, a IA estava certa. Então aí mudou a dinâmica da coisa, fizemos todos um processo. Ou seja, só da IA ser usada dentro dos processos administrativos burocráticos, se cada analista, cada assessor, cada advogado de órgão, AGU, usar a IA, o TCU trabalha menos. Os órgãos de controle, a CG, a corregedoria, vai trabalhar menos. Por quê? As coisas serão pegas antes, entendeu? Digamos assim, todo analista vira um corregedor. Se a IA está fazendo vários pentes frios durante o processo, entendeu? Várias IAs diferentes, de pessoas diferentes, em momentos diferentes, vão ler aquele processo. Qual é a chance de pegar um erro, um problema em alguma coisa? Muito maior, entendeu? Então, ao você dar processos administrativos para a IA ler, naturalmente vai processar material. Então, um auditor, quando você pega um processo, você fala 200 páginas, isso não é nada para um processo, entendeu? Não é nada. Processo judicial, muito menos administrativo, né? Esse processo administrativo. Então, como é que você vai fazer? Você tem que... Se o ser humano vai fazer, vai ler 1000 páginas, aí vai lá, bonzão, faz aí auditoria, 1000 páginas aí para você analisar. Ele vai deixar passar muita coisa, né? Vai focar ali no essencial, e vai né? perder muito tempo, Vai perder né? muito tempo. Então, como que a IA pode ajudar a gente? Eu só diria assim, bote a IA para ler os processos e para ela escrever o seu relatório, porque ela também vai escrever o seu relatório muito bem. Claro, você que vai pilotar a escrita do relatório, não é que você vai falar assim, escreva aí meu relatório, acabou. Não é isso. Você vai... Mas você não perder o tempo digitando, entendeu? O relatório. Deixa ela... O que é... Olha, o que a gente é melhor? O que o ser humano é melhor? Para criticar o trabalho dos outros ou para fazer? A gente é muito melhor para criticar o trabalho dos outros, entendeu? É muito mais fácil de criticar o que o outro fez do que a gente pegar e fazer. Isso é intrínseco nosso. Então, vamos fazer isso com a IA, vamos deixar ela fazer, a gente critica o trabalho dela, a gente vai ser melhor para isso, entendeu? Então, você deixa ela escrever uma minuta primeiro de um relatório, você vai criticando, corrigindo, acrescentando as suas coisas. E só isso já ajuda muito, entendeu? Já poupa muito tempo. E aí é isso, um auditor, um corregedor, alguém dessa área de controle que usa a IA, ele vai escrever mais rápido, vai ler e analisar um processo mais rápido, vai analisar mais processos no mesmo tempo, vai pegar mais problemas, vai cometer menos erros. Sim. E vai fazer tudo isso em menos tempo. Então, como que isso ajuda? Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Posso falar? O Igor, e os trade-offs da IA, o uso da IA? Né? Para toda escolha tem uma renúncia. O que você tem a falar sobre isso? Pensando em sustentabilidade, inclusive. Vamos lá. Olha, a IA tem vários desses, né? Tem várias dimensões diferentes. Vou começar... Eu vou até chegar na sustentabilidade, que a gente está falando de planeta, né? De algo mais global. Eu vou chegar primeiro nos trade-offs do indivíduo, né? O que nós perdemos ao nós usarmos a IA, né? Então, tem alguns estudos saindo nesse sentido, né? A gente tem inaugurado isso. Primeiro, nós estamos perdendo um pouco, diminui a nossa capacidade de ler, o nosso processamento individual usando a IA, você está facilitando demais as coisas para o seu cérebro. Ao facilitar, tudo que facilita atrofia, né? A gente fica preguiçoso? Fica preguiçoso. Mas assim, o que eu quero dizer? Você dirige, durante muito tempo a gente dirigiu carros manuais, né? Aí hoje a gente dirige carro automático. Você quer voltar para o carro manual? Você já voltou para o carro manual? Você já, depois de dirigir um carro automático, tenta dirigir o carro manual. Cara, é estressante no cérebro, é cansativo, entendeu? Ficar lembrando de passar marcha, prestar atenção. Quem passa marcha faz isso de forma automática. Quem passa marcha está exercitando mais o cérebro dela, né?
ela está trabalhando mais ali, ela tem que lembrar de passar marcha toda hora, é mais movimentação, é mais ativo. Você com certeza gasta muito mais calorias dirigindo um carro manual e tem muitos benefícios. Mas e aí, vamos voltar a dirigir carro manual então? Então vamos voltar para a bicicleta então logo, entendeu? Vamos voltar para a bicicleta, né? Você não quer voltar. O que eu quero dizer, é normal nós abdicarmos o nosso cérebro de algumas tarefas. Não significa que quem dirige carro automático fica mais burro. E quem dirige um Tesla, o carro, hoje em dia pouca gente tem, mas o carro é semi-autônomo, né? Que ele ainda vai dirigir sozinho, você talvez não precisa nem ficar olhando alguma coisa, entendeu? Você bota lá no GPS, daqui a pouco tempo vai ser assim, né? Você bota ali no GPS, o carro vai sozinho, você vai lendo um livro lá no carro, né? Não está nem prestando atenção. Então você está tirando a atenção cerebral de várias tarefas menos nobres, que você pode usar para tarefas mais nobres. Aí vem do uso pessoal. Se você é consciente disso, o que você vai fazer com essa energia a mais? Eu acho que a grande pergunta é assim, o que você vai fazer com o tempo livre que te sobrar, que a IA vai estar fazendo o teu trabalho? O que você faz com esse tempo livre? Se você vai só para, digamos assim, comer açúcar, batata frita, doce, coisas fáceis e prazeres imediatos, né? Vai acontecer uma atrofia cerebral muito séria, você vai emburrecer, você vai se alienar, você vai ficar cada vez mais, sabe, aquele adolescente, Instagram, TikTok, um monte de vídeo rápido, só superficialidade na vida, não faz nada difícil, não quer ler nenhum texto quase complicado, não consegue ler mais de um parágrafo, né? E se cansa, né? Isso será o futuro de muita gente. E eu diria até da maioria, como sempre é. O que a televisão fez com as massas, o que o computador fez com as massas, o que as redes sociais fazem com as massas. Entendeu? Agora, o que o computador faz com uma pessoa consciente? Potencializa ela num âmbito muito maior também, né? O que o computador fez com a academia, com a pesquisa científica? O que ele fez com as massas, né? Então, é onde você depende do trade-off, você é massa, entendeu? Se você é massa, vai te destruir a inteligência artificial, vai te atorar, vai atropelar, vai desempregar, tudo ruim, tudo de ruim, né? Então, esse é o nível individual. Em relação social, vai começar, já está acontecendo, eu já vejo isso muito, e até na minha vida, né? Eu me relaciono mais com a IA, bastante. Então, com certeza, eu estou ocupando tempo de relação com outros seres humanos que eu estou me relacionando menos, entendeu? Porque eu estou conversando mais com ela. Hoje eu bato papo com ela, e talvez eu ligaria para um amigo para perguntar o que ele acha daquilo, né? Aí eu vou direto para ela, então eu não estou tendo menos contato com esse meu amigo. Então, existe um impacto nas relações sociais. Sociedade, né? Serviço público, né? Eu vou dizer, porque eu acho que no serviço público tem mais vantagem, a gente ainda está tão longe de chegar no estágio ideal para acontecer problema, entendeu? Acontecer um problema de trade-off no serviço público, tem que pelo menos começar a usar. E isso ainda... ainda não aconteceu, né? A gente não soluciona nem como contratar, entendeu? Contratar já está difícil, entendeu? Já é difícil contratar para você usar. Então, eu não vou falar em trade-off disso, vamos falar na sociedade, que ele vai vir antes do trade-off da sociedade, né? Então, desemprego vai acontecer em massa? Não. Sim. Por que não? Os novos relatórios da OCDE, né, das organizações internacionais, estão dizendo que a inteligência artificial gera mais emprego do que tira, né? Então vai gerar logo vários empregos, né? Só que vai tirar alguns empregos e vai gerar outros, né? Empregos mais qualificados e tira alguns outros empregos menos qualificados. E empregos também altamente qualificados irão ser extintos também, né? Vários, né? Isso impacta muito contador, advogado, médico, impressionante, as pessoas não sabem, mas a medicina está sendo assim, pela primeira vez que eu vejo que ela está se sentindo ameaçada, entendeu? Nunca teve nas grandes evoluções a medicina, normalmente passava por cima da carne seca, né? Agora ela já está começando a se sentir ameaçada também. Então, algumas funções de ponto também, porque vai mudar, mas gera mais do que tira. Então, a sociedade tem isso, né? E do ponto de vista ambiental, nós temos, né, energia, né? Acho que vou deixar para tocar isso num ponto específico, né? Mas temos alguns problemas, sim. Afinal, tudo na vida tem seus problemas e seus benefícios, né? Gostaria de falar nisso de forma um pouco mais aberta, num outro ponto, né? Para falar isso, como é que eu vejo o futuro, o que está acontecendo, disso de forma mais macro, né? Mas em suma eu diria que assim, o que a tecnologia fez? Os carros, o trade-off dos carros, ele é altíssimo, né? Poluição ambiental, queima de petróleo e social, atropelamentos, mortes, mas assim, a humanidade estaria disposta a abrir mão dos carros? Valeria a pena, por algum sentido?
teria algum nexo você passar assim, não, vamos parar de usar carro, vamos proibir os carros todos para tirar esses problemas. Não é impensável isso. Você regrediria muito, perderia muito mais do que ganharia. Então, na verdade, a tecnologia, ela potencializa, ela amplia as coisas, amplia o bom e amplia o mal. Normalmente o bom é maior do que o mal, né? De maneira geral, quase todas as tecnologias acontece isso. E você nunca volta atrás, né? Eu vou aproveitar esse seu gancho aí do bom, do mal, né? E dos ganhos que a gente tem de produtividade, né? Para falar do uso da inteligência artificial no judiciário. Né, que ao mesmo tempo, né, traz celeridade, né, traz talvez uma comunicação que a gente tem com a sociedade que ela pode ser mais transparente, mas ela também tem alguns problemas, né? E muito tem se falado, né, do uso da inteligência artificial em sistemas de segurança. Recentemente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro começou a usar um sistema de reconhecimento facial que identifica as pessoas, né, que têm mandados judiciais em aberto. Foi realizado um investimento grande em software, em hardware da ordem de mais ou menos 18 milhões. Mas teve gente que foi presa e que não era para ter sido presa. Nos Estados Unidos aconteceu isso também. Né? Por outro lado, o Maria, por exemplo, que é o módulo de apoio para redação com inteligência artificial no STF, né? É um sistema que utiliza a IA generativa para auxiliar na produção automática de minutas de emendas com resumo do entendimento do ministro sobre a matéria em questão. Então, você tem essa questão de segurança pública, você tem a rapidez, por exemplo, com relação a processos que são muitas vezes gigantescos, né? Difícil entendimento. Você tem, por exemplo, o projeto Curupira, que foi desenvolvido junto com o IARA pela Universidade Estadual do Amazonas, que utiliza sensores e IA para detectar em tempo real, veja, o barulho da motosserra, e prevenir ali, né, combinando a ciência, a tecnologia e a conservação ambiental. Então, você tem ganhos em celeridade, outras você pode apresentar riscos. Como é que a IA pode subsidiar a política judicial, né, na preservação de um dano ambiental, enfim, na questão da segurança pública, né, e acelerar esse serviço jurisdicional com uma garantia de transparência, equidade e segurança jurídica? Que talvez esse seja o maior termo, a segurança jurídica. Olha, a gente entra ali em várias possibilidades, né, problemas. Eu vou começar pelo simples, e até porque às vezes a gente pensa em soluções assim, tal, muito tecnológicas, tal, mas na verdade eu acho que a questão é o juiz usar ou não o ChatGPT, entendeu? Leitor ou não de texto, antes de detectar som artificial, vamos ver que o juiz usar ou não o leitor de texto, usar o ChatGPT em sentenças. Primeiro, os assessores, né, usarem, né? Primeiro, assim, a grande uso, eu diria o mesmo da área de controle. Ela, leitora de texto e escritora. Isso é basicamente a tarefa, isso resume o trabalho jurídico, né, basicamente, né? Ele está lendo, né, e escrevendo, né? Isso resume, digamos assim, mais de 80% do trabalho jurídico. Agora, o que ele não faz, eu não recomendo? A cognição da decisão, entendeu? Olha só, o trabalho jurídico, você tira a leitura e tira a escrita. Sobra o quê? O pensamento, a decisão, entendeu? A tomada de decisão, o intelecto, né? E isso tem que ficar com o ser humano, né? Isso é nosso, né? Porque nós conhecemos o mundo real. A IA não está aqui, ela não vive as consequências, ela não sente as consequências das besteiras de decisões tomadas, de uma decisão judicial. O impacto dessa decisão judicial, ele recai sobre o ser humano, né? E só ele tem o subjetivismo, né, de saber como valorar isso detalhadamente, né? Então, primeiro, a automação, a robotização, no sentido pejorativo, de decisões judiciais já é um mal muito antes de ter inteligência artificial, entendeu? Você fazer, querer sentença, aplicar sentença modelo, né?
O juiz pegar um modelinho para todo mundo, né? Pegar tudo da mesma decisão, automatizar uma coisa, tô com milhões de processos, dá a mesma decisão para todo mundo, entendeu? E isso essa coisa de robotizar de maneira ruim, isso acontece e é um problema muito antes da inteligência artificial, Desde né? o modelo padrão. Muito pior, entendeu? Muito pior antes, porque hoje a inteligência artificial pode ajudar a personalizar melhor tem um monte de processo repetitivo aqui. Vamos dar a mesma ciência para todo mundo, junta tudo e, sei lá, alguma coisa bem assim, preguiçosa, né? A inteligência artificial pode ler individualmente, dar uma particularidade ou identificar dentro daquele bolo ali o que não se enquadra dentro, não deveria estar lá dentro, entendeu? E achar problemas. Então, a IA consegue trazer uma personalização muito maior, né? Se você perguntar para uma pessoa, um dia eu perguntei isso, né, numa aula, e eu fiquei impressionado com a resposta, não era o que eu esperava, né? Se você preferia ser julgado por uma inteligência artificial ou por um ser humano, né? Se num futuro tem um juiz robô e um juiz humano, e você pode escolher, né? Digamos, esse modelo judicial futuro aí, né? Eu posso jogar para decisão automática a inteligência artificial, que provavelmente vai ser rápida, né? Mais padronizada, ou com um juiz humano que vai pensar, ponderar ali. Eu achei que a maioria ia querer o juiz humano, né? Eu fiz essa pergunta retórica, né? E a maioria pessoa que preferia um robô. É muito mais confiável, ele não vai roubar, ele não vai trapacear, ele não vai corromper, ele não é corrupto, ele vai julgar rápido, ele é mais confiável, né? Uma inteligência artificial, construir mais confiável a julgar no caso, porque é mais padronizado, é mais princípio da isonomia, entendeu? Vale, entendeu? Com ele, entendeu? Então, na verdade, nós chegamos a uma questão até que para onde será que a sociedade vai querer ir à medida que a inteligência artificial vai evoluindo, entendeu? Eu acho que cada vez sim ela vai julgar mais. Existem vários problemas nisso, existem vários problemas de viés, existem várias questões. Nós estamos falando hoje de uma inteligência artificial que está em 4 aninhos, ela é uma criancinha ainda, né? A inteligência artificial hoje. Acabou de nascer, gente. A gente está nos primeiros... É como se a gente está discutindo o que vai acontecer com a computação nos anos 60, anos 70... Entendeu? Tá começando o computador ali, que não é nada perto do que é hoje, entendeu? A computação hoje. Eles lá não sabiam direito o que ia acontecer. Você vê uns filmes antigos, eu vi uns filmes um pouco antigos e falava futuristas, né? Ficções científicas antigas, né? E mostrava aqueles computadores, né? As naves, a nave que vai para Marte, né? Odisseia, né? Que fala a ida para Marte, né? As máquinas pareciam as máquinas da Revolução Industrial, grandonas, manivelas, aquelas fitas, cassetes rodando assim no computador, sabe? O computador do Batman, dos filmes antigos, ele tinha aquelas coisas de bobina grandona roubando, era mesmo. porque eles imaginavam algo mais parecido com as máquinas da Revolução Industrial analógicas do que acabou virando, que hoje é isso daqui, né? Eles não pensaram que o Batman usaria só um celularzinho e seriam aparelhos muito pequenos, né? Imperceptíveis. Então, a gente está tentando projetar o futuro com base no que a gente está vendo hoje, e isso é muito míope, né? Falar o que vai acontecer, né? O movimento judicial, né? Como um todo, já está sendo muito impactado. Eu diria que o judiciário brasileiro está no top mundial. Ele é um motivo de orgulho nessa área de tecnologia. Nós temos recursos, automações e tecnologias que outros países não têm. Então, o judiciário hoje, assim, o judiciário sai muito na frente na digitalização dos processos do que a administração pública do executivo, entendeu? Tem órgãos que estão digitalizando processos, é coisa de 2 anos, 4 anos. Eu nem sei há quanto tempo que os processos já são digitais. Nós começamos com a Lei 11.416, 419. A lei é de 2006, nós começamos no STJ, que foi o primeiro tribunal a digitalizar processo em 2008. Aí, 2008. Isso foi muito antes da maioria dos órgãos executivos. Então, o judiciário está bem na frente. O judiciário hoje, o CNJ, ele já investe em inteligência artificial pesado. O STF tem movimentos de uso de inteligência artificial e de inovações na área, na vanguarda aí, né? Então, nós estamos muito bem nesse sentido aí. O grande ganho que eu vejo no judicial é o que o cidadão mais quer, é uma justiça mais célere, né? Não dá, eu tenho um processo na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal que já faz 10 anos, 15 anos, eu não tenho sentença de primeiro grau, entendeu? Justiça tarda não falha, isso é quase uma justiça, você pega e vontade de, tira aí, deixa eu... Esquece, né? Esquece, é a mesma coisa que nada. Então, uma justiça que demora 10, 15, 20 anos é uma brincadeira, né? Na justiça penal, ela não consegue julgar os criminosos, a gente não tem prescrição, e prescrição em penal é 20, 30, 40 anos para prescrever em direito penal, e acontece muito, entendeu? Então, acho que o primeiro ganho do judicial, para essas coisas tem que parar de acontecer, entendeu? Tem que parar de acontecer. Então, eu acho que, assim, qualquer prejuízo que a IA venha trazer nos julgados, eu acho que isso é ínfimo perto de você não julgar, de você demorar 20 anos para julgar um processo.
Eu prefiro que o meu Perfeito. processo seja mal julgado do que não julgado, entendeu? E eu acho que, partindo por essa linha, se os servidores, juízes, o CNJ, eu posso falar isso, ele já regulou isso, a primeira normativa realmente mais consistente do uso de LMs como ChatGPT, essas linguagens assim, no trabalho público é do judiciário, é a regulação do CNJ, ela permite, né, isso muito bem, né, e usar, o quê? Em resumo, pega o processo judicial, joga para a inteligência artificial, pede para ele sumarizar os pontos principais que você precisa saber daquele processo, ponto da ataque, ponto da defesa, leia aquilo ali e tome a sua decisão, peça para a inteligência artificial redigir sua decisão, você copia, cola no processo, em suma, resumo, mais ou menos isso. Isso vai poupar muito tempo e a decisão continua com o ser humano sem maiores problemas. Ô Igor, a gente falou aqui ao longo do podcast sobre trade-off, sobre o potencial da ferramenta, como ela pode nos auxiliar. A gente falou de desigualdades, a gente está dando os primeiros passos, né, em direção ao uso dessa IA. Você vê legítima, então, a regulação da IA? Como é que fica a governança sobre tudo isso? Assim, como é que, o movimento, em especial no contexto... Eu fazer parte de um grupo do próprio IDP da área do direito, né? Assim, eu iniciei meu doutorado, na verdade, no direito, né? Só que eu queria estudar inteligência artificial, o direito, infelizmente, a mesmo nível doutoral, não estava muito aberto para algumas linhas, né? Aí eu fui para a área de gestão, administração pública, né? O que eu queria falar sobre a questão da regulação da IA, né? Tem uma piadinha assim, que fala assim, os Estados Unidos cria tecnologia, né? A China copia e a gente a União Europeia regulamenta, né? E os Estados Unidos copia a regulação da Europa, né? E isso resume realmente muito bem direito e tecnologia, né? A gente simplesmente resume copiar a regulação europeia. Se perguntar o que vai acontecer? A gente simplesmente vai copiar a regulação europeia. É sempre assim, entendeu? É isso que vai acontecer. Pronto, é isso. O que eu quero? Eu quero regular. O que eu faço hoje? Copia da Europa. Sempre foi feito assim, é assim que será feito. E se você não fizer assim, você não será aceito. Então, basicamente isso. A gente só copia a regulação da Europa. Agora, a Europa tem alguns problemas nisso. Primeiro, cadê o ChatGPT da Europa? Cadê o ChatGPT alemão? Cadê a inteligência artificial alemã, francesa, inglesa? Cadê? Não tem, entendeu? Só Estados Unidos, basicamente China, que tem inteligência artificial. China até pouco. Estados Unidos, entendeu? Que tem inteligência artificial. Ela que cria hoje. Então, pensa assim, vamos regular a inteligência artificial. Primeiro que a inteligência artificial nem nasce aqui. A regulação do Brasil da inteligência artificial, ela é insignificante no mundo da inteligência artificial. A regulação da Europa da inteligência artificial, o que fez? Fez a Europa não ter inteligência artificial. Ela simplesmente usa os modelos americanos. A Itália chegou um tempo que proibiu o ChatGPT na Itália, porque tinha problema de vazamento de dados e tal. Tudo bem, hoje resolveu o problema de vazamento de dados, o ChatGPT voltou a ser usado na Itália. Mas digamos que não tivesse resolvido, o que? A Itália ia ficar sem inteligência artificial, sem ChatGPT, porque está vazando dados, então não usa inteligência artificial. Tá bom, você vai estar primitivo, né? Você está se abdicando de uma tecnologia mundial muito poderosa. Então, esse âmago de regulação muito grande, né? Ele faz, por exemplo, não tem empresas de inteligência artificial na Europa decentes, relevantes, entendeu? Quem hoje, inclusive, eu tenho achado muito exclusivo, que eu comecei a estudar isso, sabe quem está mandando ver inteligência artificial, faz umas ferramentas, inclusive, dessa questão de detecções de som ambiente? A Ucrânia, por causa da guerra, o desespero da guerra de se defender, eles estão desenvolvendo umas tecnologias incríveis de inteligências artificiais, justamente por a pressa, vamos fazer para ontem, não interessa a regulamentação, é guerra, entendeu? Eu estou defendendo de míssil, então eles fizeram umas tecnologias nessa área assim, incríveis, detecção de drone por som, espalham microfones pela cidade, para detectar tropas, movimentações e coisa, tudo isso envolvendo inteligência artificial. Então, primeiro, nós temos que pensar um pouco nisso, o impacto da regulação. Na administração pública, por isso eu falei, existe uma visão um pouco diferente na linha do direito, ele gosta de regular, significa escrever normas. Na administração pública, a gente estuda assim que regulação é instituição. Instituição é um conjunto de normativos que fomentam ou não estímulos para aquelas sociedades positivo e negativo. Eu estou falando de prêmio Nobel em economia. Prêmio Nobel de economia são regulação, instituições, né? E as instituições como regulação representando estímulos para aquela sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que eu propus, inclusive, nesse grupo para a área do direito, né?
Como nós devemos regular? Nós devemos regular, é bom regular? Alguma regulação tem que ter. Agora, o que você está chamando de regulação? Regulação é só proibir, dizer o que pode não fazer, o que não pode fazer? Esse é o nível mais chulo de regulação, entendeu? É você simplesmente dizer que não pode ou não pode. Imagina você cria assim seu filho. Seu filho é cheio de regra, com um monte de coisas que não pode fazer. O que seu filho vai fazer? Ele vai fazer escondido, entendeu? Ele vai... se você bota uma regra de proibição e ele não quer fazer, simplesmente faz e você não vai descobrir. E é isso, o Código Penal, o tráfico de drogas é altamente proibido com penas altíssimas, mas qualquer um compra droga em qualquer lugar e qualquer adolescente conhece um traficante. Então, assim, não adianta simplesmente regular, só proibir. Então, o que é aí, quando a gente volta para a linha do Nobel, dos grandes nomes, do grande pensamento na área de regulação, é você criar estímulos, né, dentro da sociedade, positivo e negativo. A grande questão e a linha que eu quero propor é assim, primeiro nós temos que identificar no Brasil quais estímulos nós queremos criar dentro do mundo da inteligência artificial, qual será o nosso lugar. Nós queremos criar modelos de inteligência artificial, nós temos que ter uma estrutura normativa. Se nós queremos agora, vamos ser a fonte de energia, nosso Brasil tem energia limpa, vamos fornecer energia para esse novo mundo de inteligência artificial e os servidores virem para o Brasil, seriam hospedados aqui, né? Nós temos que ter um outro conjunto normativo. Conjunto normativo tributário, conjunto normativo ambiental, um conjunto normativo. Nós queremos que o uso da inteligência artificial no território brasileiro seja seguro, que não nos causem mal. Nós vamos criar um determinado estímulo. Nós queremos que o uso da inteligência artificial no Brasil seja estimulado, nós queremos fomentar a inteligência artificial no território brasileiro. Nós queremos que os brasileiros sejam grandes usuários de inteligência artificial, não seremos criadores, mas seremos usuários de inteligência artificial. Nós temos uma regulamentação de um estímulo diferente. E é isso que tem que ser pensado antes de você pensar, porque normalmente quando você fala regulação, as pessoas estão falando assim, criar um conjunto de normas do que é proibido fazer, né? Isso é chulo, isso é nível básico, isso eu acho que não merece nem... Quem está pensando isso, cara, vai embora, entendeu? Não tem nada que você vai ajudar, porque isso não adianta em nada, você não adianta em filho, não adianta em animal, você não cria estímulo negativo, e as normas do direito penal mais que prova que não é bem por aí que a gente vai, né? Beccaria já falava isso há muito tempo, a gente né? já evoluiu, né? Evoluiu, isso não é uma sociedade... Só comando e controle, esse pensamento ainda é muito, muito medíocre, né? Se a gente continuar pensando assim. Proibir a inteligência artificial, vou deixar a inteligência artificial, essa é uma discussão muito simples, que não vale a pena nem entrar, né? Eu acho que o que eu quero trazer é uma discussão do tipo assim, quais estímulos a gente quer criar aqui para saber qual instituição legal, normativa nós vamos criar no nosso país para fomentar esse estímulo. E isso eu me preocupo muito porque isso não está sendo discutido, eles estão pensando em, pode isso, proteção de dados, ele não quer que os dados vazem. Olha só, você está tendo um mundo, está tendo uma revolução, nível revolução industrial, que vai mudar a economia do mundo daqui para frente, e você está preocupado com o seu vazamento de dados, sendo que a sua cara e o seu CPF você entrega em todo prédio que você vai entrar. Você vai no médico, você está dando todos os seus dados ali para a portaria, né? Todo condomínio tem todos os seus dados, né? Você não anda pela cidade sem dar todos os seus dados, e você está preocupado nisso, perto de uma revolução que a gente está olhando, entendeu? Então, eu acho que o pensamento tem que ser qual conjunto de regulação, instituição queremos criar aqui no Brasil, onde o Brasil, o que nós queremos ser no mundo que virá, e qual conjunto de regulações nós precisamos criar para criar esses incentivos, para proibir determinados comportamentos, sim, e estimular outros, mas isso direcionado por um fim comum. Sim. É isso que eu vejo a regulação da IA. Igor, eu tinha pelo menos umas 3 perguntas a mais para te fazer, e a gente nem viu o tempo passar, né? Assim, passou muito rápido, a gente ainda nem falou sobre transição energética, sobre o impacto, né, do uso de energia, de IA em energia, né, por conta dos outros processadores, enfim, o que a IA pode fazer para nos ajudar com relação a programas sociais, como, por exemplo, o CAD único, melhorar o CAD único, Bolsa Família, enfim, eu acho que tem muita oportunidade para a gente fazer uma segunda rodada, né, trazendo essas questões e outras que sejam mais práticas para você falar das ferramentas aplicadas caso a caso, né, como você tem me ensinado. E aí eu vou fazer uma confissão, né, Igor, estamos fazendo uma mentoria com o Igor. Posso dizer isso, Igor? Já disse, né? Não, que estamos fazendo uma mentoria
para aprender a usar com a IA da melhor forma possível, para que a gente possa crescer junto com ela nesse processo maravilhoso de modernização do Estado e do nosso ser, né? Eu acho que a gente pode crescer junto e ter produzir mais. Né? E nós que não paramos de produzir, infelizmente, agora nós vamos ter que parar. Se você quiser deixar um recado rapidinho, de 1 minutinho, olhando para a nossa Câmara da Verdade, para o gestor público que ainda não acordou. Olha, o gestor público que não acordou, eu quero dar um recomendo assim, contrate uma inteligência artificial, gasta aí seus R$100 por mês numa inteligência artificial e usa ela, bate papo com ela, começa a interagir com esse novo ser, com essa nova tecnologia que está nascendo aí, que criamos e a humanidade toda está postando tantas fichas nela, né? Eu acho que ela vale a crença, começa a usar e logo você vai começar a usar no seu trabalho, você vai poupar tempo, você vai gostar e vai nascer aí uma relação de conhecimento e que eu acho que vai valer muito a pena, né? Então, óbvio que eu não ganho nada promovendo esse tipo de coisa, mas eu acho que o servidor tem que, assim, para de esperar que todo o seu desenvolvimento intelectual e tecnológico vai vir pagiado pelo seu trabalho, entendeu? Isso vai acontecer muito atrasado, muito depois do que deveria ter acontecido, né? E tome essa iniciativa, né? Facilite a sua vida, né? Facilite a sua vida. Muito obrigada, Igor Vasconcelos, Isabela Brito, Obrigada. Você que nos assiste, gratidão e a gente se vê no próximo episódio. Namastê e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.